Olá, jovem adventista, a cruz e o martelo é o título da nossa lição do dia de hoje. O que será que a lição quis passar para nós nos dias de hoje com esse título, a cruz e o martelo? Bom, pesquisando aqui, eu encontrei uma explicação muito concisa a respeito desse ditado. A explicação que eu encontrei disse que essa expressão é usada para representar duas forças opostas em conflito ou que estão em desacordo. E quando a gente entende essa expressão, podemos entender melhor ainda o que o autor da lição desenvolveu em todo o texto. E logo na introdução da lição do dia de hoje, o autor da lição disse que o livro do Apocalipse destaca o ponto culminante do grande conflito entre o bem e o mal. E ele disse ainda que o questionamento sobre o caráter de Deus é o centro do assunto do juízo final. Ou seja, é aqui que entra melhor a explicação do título da lição do dia de hoje, onde podemos encontrar uma oposição de ideias. E não é difícil vermos essa oposição acontecendo diante de nós, não é verdade? Quantas e quantas vezes já ouvimos muitas pessoas questionando muitos relatos bíblicos de acontecimentos que aos olhos deles parecem ser incoerentes. E essa foi a mesma base ideológica que levou Satanás a desafiar a sabedoria, a retidão e a justiça de Deus sobre a forma como ele conduzia o universo. E esse mesmo tipo de pensamento foi a base desse pensamento de Satanás, para acusar a Deus de que essa forma como ele administrava o universo era injusta e parcial. E quando nos aprofundamos nesse assunto, através deste burburinho que Satanás começou levantando lá no céu, ele foi tão persuasivo que conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, que possui uma capacidade intelectual muito mais superior do que a nossa, meros humanos. E hoje, ele continua fazendo isso, usando essa persuasão para continuar nos enganando, o que foi iniciado lá atrás com Adão e Eva. E a lição de hoje também destacou sobre um outro verso que já estudamos, que foi a mensagem do primeiro anjo, e resumiu que o Evangelho eterno e o juízo fazem parte da mensagem deste anjo, e que se não fosse a mensagem do Evangelho eterno, não teríamos esperança de enfrentar o juízo iminente, e que esse juízo faz parte da solução final de Deus para o problema do pecado. E esse trecho que trouxe da lição está conectado com a mensagem das boas novas do juízo que encontramos no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 10. A lição também destacou a grandiosidade deste juízo que vai acontecer. Ela disse que todo o universo irá parar para considerar as escolhas que fizemos em nossas vidas à luz do chamado que recebemos do Espírito Santo. Isso de tão precioso que somos pelo Senhor. Por isso aqui fica o meu alerta para cada um de nós, principalmente para mim, que devemos dar atenção exclusiva para esse chamado que recebemos diariamente. E se você for parar para observar direitinho aí na sua vida, sempre há pontos especiais que chamam a nos servir a Cristo. Já comentamos durante esse trimestre quanto ao fato de que nos nossos dias as pessoas enxergam o livro do Apocalipse como algo assustador. E assim como já explicamos ao contrário, a lição de hoje também mostrou que além do juízo de Deus, que sim irá ocorrer, esse juízo quanto à cruz revela o caráter de que Deus é justo e misericordioso. E vemos isso claramente quando compreendemos através dos relatos da Escritura Sagrada que a penalidade do pecado é a morte, mas que Deus, na infinita bondade e misericórdia dele, nos confiou a redenção através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o qual é capaz de nos redimir de todo pecado. E por fim, o que a lição destacou quanto a esse ponto foi em relação à imutabilidade da lei, ou seja, que ela é eterna. O mesmo princípio que valia no passado, vale no presente e valerá no futuro. E isso vai ser algo que sempre é bom frisarmos, que a lei de Deus não foi abolida. Jesus mesmo confirmou isso. E se essa lei de Deus pudesse ser abolida, o Evangelho não seria eterno e nem imutável. E para concluir, a morte de Cristo estabelece que a lei de Deus é eterna e também é a base do juízo divino. Que diante dessas forças opostas que estão em conflito, que possamos tomar a decisão correta, que é temer a Deus e a dar glória ao nome dele.
Esse foi o resumo da nossa lição do dia de hoje. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com a classe jovem da igreja que você frequenta, para que ela também possa se aprofundar neste assunto, assim como você. Esse foi o resumo da lição do dia de hoje. O Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. A cruz e o martelo é o título da lição jovem adventista do dia de hoje.